Meus amigos queridos, boa noite para todos vocês. Eu não queria iniciar o ensino da palavra hoje à noite sem antes orar por qualquer pessoa entre nós que esteja sentindo dor, qualquer tipo de dor, dor física ou uma condição física debilitada, ou dor psicológica, dor emocional, dor afetiva, dor espiritual, dor da culpa ou da omissão, qualquer dor. Se você desejar, fique em pé no seu lugar, onde você está. Discreta e suave, solitariamente, não há estardalhaço. Porque Jesus não ensinava quase nunca sem antes primeiro curar. E o Espírito dele está entre nós. Jesus está entre nós, essa é a promessa dele. Amém, Jesus. Nós somos dos que vivem como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje de manhã, fosse voltar amanhã. Ou seja, para nós Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje a ressurreição aconteceu, o Espírito da vida está entre nós. Todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, eu te peço pelos que estão aqui diante de mim, eu que sou um fraco, peço porque não sou eu quem cura, és tu, não sou eu quem alivia, é o teu Espírito, não sou eu quem perdoa, és tu, ó Pai. Por isso, quando estendo a mão sobre eles, estendo a mão para mim, a ti, estendo a minha, um pecador rogando por outros, esta é a tua graça. E eu quero pedir agora, também pelos que estão longe, muitos milhares nos vendo em tantos lugares da terra, neste instante, pedindo por eles também, cada um na sua própria condição, alguns até de joelhos num quarto, ou na sala, ou num hotel, ou alguns chorando sozinhos diante de um laptop em algum aeroporto, em condições e circunstâncias diferentes, em lan houses pobres, em cidades pequenas, ou em países remotos. Que o teu Espírito seja sobre todos nós agora para curar. Curar da dor e do mal físico, da dor e do mal emocional, afetivo, psicológico, e da dor e do mal do espírito. Senhor, que todos sejam perdoados e todos nós sejamos sarados pela tua graça, até daquilo que nem sabíamos de que padecíamos. Em nome de Jesus, por isso, nós te agradecemos pelo que já recebemos, pelo que pedimos e pelo que não pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se. E eu queria dizer a vocês que estão aí pelo foguinho, para ficarem com liberdade para, se sentirem que o fogo precisa de uma ajuda, darem uma ajudada nele, porque fogo, a gente tem que saber duas coisas sobre fogo.
duas coisas espirituais. A primeira é que quando é um incêndio, a voz que a gente ouve em relação ao fogo é aquela que diz: ei, não joga mais lenha na fogueira. Agora, quando se trata de manter a lareira, o lar, o aconchego, a comunhão, o vínculo, aí a gente precisa saber que uma brasa, longe das outras, apaga bem rapidinho. E que brasinhas juntas fazem um braseiro durar muito tempo, e se houver quem o alimente, ele se torna perene. Se você é daquele tipo que participa de uma comunhão, você que está me vendo, por exemplo, em algum lugar da terra, de uma comunhão que parece mais um incêndio, a palavra da sabedoria para você é: saia fora, pule fora, não seja lenha nessa fogueira. Mas para você que pulou fora e que está vagando pela terra, o convite é diferente. Por mais abençoada que seja esta virtualidade, meu amigo, minha amiga, você precisa de uma comunhão, você precisa de gente, você precisa do exercício de sair de casa, de encontrar pessoas, de sentir cheiros, de experimentar o conforto e o desconforto dos encontros humanos e de se exercitar na boa vontade de despregar as costas do sofá ou da cama e andar na direção de um encontro humano em torno do Evangelho. Isso é um exercício que para alguns pode parecer apenas uma formalidade, porque para a maioria é. Mas para quem lida com as coisas espiritualmente não é uma formalidade. É por isso que Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, senão a fogueira vai apagando, a brasa vai morrendo. Se a gente não ficar juntinho da palavra e uns dos outros, a gente vai perdendo muita coisa. Na palavra a gente perde a vida, e uns dos outros a gente perde a emoção do existir, que faz parte da saúde de viver. Gente boa, feito esse introito que não tinha absolutamente nada a ver com o nosso tema de hoje, que continua já por 2 meses consecutivos, que é a questão do adultério e do divórcio e do repúdio, tendo eu já avisado que não vou fazer replays em respeito aos que não perdem nada e nunca, e também em respeito ao fato de que está tudo gravado e o Chico se apressa para que logo, logo o que eu digo aqui nesta quarta-feira já fique no on demand da Vem VTV para você em casa ir lá tocar, baixar, assistir, ver, rever, tudo, se atualizar e chegar aqui sabendo o que se tratava. Então, em consideração aos que aqui estão, aos que estão em casa, e em estímulo a você para que saia da sua preguiça e letargia, eu não farei repetições. Na semana passada eu terminei dizendo que a questão do adultério e a questão do divórcio não era uma questão moral, nem uma questão legal do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista de Jesus, vocês lembram? O que eu lhes disse foi que se você não adulterar, Deus não fica maior. E se você adulterar, ele não fica menor. Deus não fica mais Deus quando você não adultera. E não fica menos Deus se você adultera. Você é que fica menos homem e menos mulher
quanto mais vicia a sua mente no adultério, na subjetividade fantasiosa, fetichista, irrealista do adultério, com todas as consequências de desarranjo afetivo, emocional, de falta de simplicidade no amar, como a gente viu há 2 meses atrás, tanto quanto é para que eu e você não adulteremos não apenas no pensar, mas não o façamos nas práticas da vida, porque é nas práticas da vida que a subjetividade, que por si só já adoece, passa a adoecer dupla, tripla, quádrupla ou infinitamente, porque a prática em si também quebra outras barreiras, aprofunda outras doenças, e eu lhes mencionei na última quarta-feira a impossibilidade de viver em estado de adultério sem também viver em estado de mentira. Seja no adultério mental, que é no estado de fantasia mentirosa, seja no adultério prático e factual, que aquele que o pratica tem que se exercitar também na mentira relacional, do contrário não consegue praticá-lo. Na franqueza, ele não sobrevive, nem nos casais pós-modernos, que logo descobrem que depois de 1 ano de swing, eles não aguentam e se separam porque o cara não suporta saber que a mulher dele está começando a ter mais prazer com um coleguinha de sábado à noite do que com ele de segunda a sexta. E aí a casa cai. De modo que por qualquer que seja a razão, subjetiva ou objetiva, quando Jesus diz e reforça o fato de que o adultério, seja ele o subjetivo ou o objetivo, adoece a alma, nos põe em parceria com a mentira, em parceria com o diabo, em parceria com as trevas, porque nos põe em conluio com a infidelidade, nos põe em conluio com toda sorte de coisas ruins que elas se conectam. Ninguém consegue dizer, bom, eu sou bom em tudo, exceto numa coisa, eu não resisto, eu sou um adúltero de carteirinha, mas no resto eu passo em todas. Mentira, auto-engano. Você é um mentiroso, infiel, desleal, dissoluto, incapaz de concentrar afetividade, que vive na sombra, que está diluindo a sua identidade dia a dia, que vai se tornando mal na medida em que começa a desejar coisas ruins para as pessoas que impedem o caminho definitivo do que você chama o meu bem completo e realizado, que seria passar a ter a pessoa que você não pode ter porque ele está vinculado a um outro alguém ou a uma outra situação. Aí você vai se endiabrando enquanto pensa que ama. De modo que tudo se conecta. No fim, o adultério tem o poder de adulterar-nos por inteiro. Corpo, alma e espírito. Eu falei, e repito agora, das transferências de energia. Energia psicológica. A pessoa fica pensando que o vincular-se a uma outra é apenas um acoplamento físico que não tem consequências, que é uma massagem gostosa por mãos diferentes ou uma penetração diferenciada da corriqueira e rotineira. O Evangelho nos diz que deixa consequências. Não é por razões morais e nem legais, é por razões espirituais, é por razões da saúde humana. Deixa consequências. Às vezes, desde as mais primitivas, deixa consequências físicas. A pessoa começa a mergulhar na promiscuidade,
dá uma derrapada, daqui a pouco está contaminada por contaminações que trazem marcas orgânicas e físicas para o resto da vida, às vezes. Por mais modernosos que sejam os tempos, as mulheres sabem do que eu estou falando, como elas estão atacadas de todos os tipos de doenças venéreas diferentes, salvas das velhas gonorreias e das velhas sífilis e atacadas dos HPVs modernos e de outras doenças do gênero. Isso não se adquire com pureza, nem com santidade, nem com fidelidade, não. Normalmente é na via tortuosa que essas coisas nos alcançam. É na pluralidade, é na diversidade, é no descuido, é na mentira, é na sombra, é no relacionamento casual, é no desconhecido, é no one night stand. Consequência basiquinha, primitiva, física, para não falar de outras consequências que são as mais graves. São as trocas de energia psicológica. Não é possível participar de uma relação sexual com alguma intensidade e não ser imantado pela energia do outro. Não é possível. O outro deixa uma energia residual. Se o outro é uma casa mal assombrada, ele vai deixar uma assombração em você, uma energia residual. Uma coisa estranha que você não saberá nem de onde vem, às vezes uma pulsão nova. Que dá trabalho para tirar. O Evangelho tira. Mas eu digo uma coisa a você, raramente um terapeuta o consegue. Fica aquela energia residual, aumente a dissolução, a perda de solução. Aumente a frequência das cópulas com frequências energéticas diferenciadas de indivíduo para indivíduo, de alma para alma, de estados de espírito e de estados de espírito em estado de espírito, de histórias em histórias, e você vai ver que você se torna um ser psicologicamente gadarenizado. Legião é o meu nome porque eu já dei para muitos, eu já peguei muitas. Vira um gadareno, uma gadarena. Tá pensando que o avatar não é verdade não, meu irmão? O plug, quando entra, o bicho conecta. Tá! É. E é Paulo que diz isso, não é invenção minha, não. Paulo diz em 1 Coríntios 8, 10, que aquele que se faz numa relação de sombra, adquire o espírito da sombra. Está lá, leia. Judas, na sua epístola única, manda a gente detestar até a carne, a roupa contaminada pela carne, ou seja, até o resíduo energético do tempo da sua maldade. E ele chega ao extremo de dizer, se for o caso, queima a roupa. Aí o pessoal vai dizer, o Caio está ficando fanático. Bom, eu sei que eu não sou fanático, eu sei a consciência e a lucidez que Deus me deu. Para cada coisa que eu digo, eu tenho os meus amparos na Bíblia e de opinião, mas não é o caso. Mas você não passe incólume por essas coisas. E quando elas vão virando relacionamentos contínuos, ainda que você pratique aquela monogamia sucessiva, relacionamentos sucessivos vão acrescentando pedaços frankensteinianizados em você. Você vai virando uma gambiarra desses pedaços. Cada pessoa que vai passando pela sua vida, você diz, foi um relacionamentozinho rápido de 2 anos. Pelo amor de Deus, 2 anos. Plugado ali, avatarizado, pá, nas doenças familiares do outro, nas doenças culturais, nas doenças psicológicas, nos caprichos feitos, direitos adquiridos, transferidos, nas brigas que você teve que aprender a brigar, que não sabia como,
nos temas que não eram seus e que se tornaram subitamente seus e que passaram a ser temas dos seus esgrimas de diálogo, de discussão, de defesa, de ataque. Aquele tempo todo, o que você acha que isso produziu em você? Nas suas sinapses neurais, começar do seu cérebro, a começar das coisas básicas da sua vida. Isso vai deixando, vai formando hábitos, culturas, manias, neuralidades, psicopatias. Depois se transformam em hábitos, em comportamentos, em formas, em aquisições que se impregnam de uma maneira tão sutil que a gente depois não se diferencia mais delas. Elas parece que sempre fizeram parte da gente, a gente se esquece de como era a gente sem elas. Isso é terrível. Aí, monogamia sucessiva é mais vantajosa? Alguém diria, não, você só tem mais tempo para aprofundar um diabo em você. Porque se fosse um anjo, não terminaria, continuaria, né? Ou então você, sua diaba ou seu diabo, na sua monogamia sucessiva, vão estragando anjos. Vão demonizando pessoinhas que chegaram até legais à tua mão. De oleiro ou oleira de carrancas demoníacas. Uma vez que passe pela sua mão, nunca mais será o mesmo. E você ainda se orgulha de dizer isso. Não é essa a certeza que você tem de que depois que algumas pessoas passaram pela sua vida, você nunca mais foi o mesmo? Foi legal? Se tivesse sido legal, teriam ficado, né? Mas você nunca mais foi a mesma, nunca mais foi o mesmo. Vá aumentando essa diversidade e você nunca mais será o mesmo mesmo. A gente se vicia nas partes dos outros que nos são transferidas em downloads psíquicos e espirituais que a gente não tem a menor ideia de que ocorrem pela via mais profunda de todas as vias, que vai da instintualidade ao espírito, que é a nossa sexualidade. Ela não pode ser desimportante. Como ela se tornou. De tal modo que parece que o que eu digo aqui é algo surpreendente. E não deveria ser. Eu estou tornando macias verdades muito mais cortantes quando trazidas pura e simplesmente do Evangelho. Trocas espirituais também. Paulo diz, você se faz um espírito com o outro. Em qualquer que seja a conjugalidade, você pensa que Deus é dono de cartório e que acha que você só se casa no dia que você entrar de véu e grinalda numa igreja e algum sacerdote abençoar você? Tem gente que se casa toda semana, se divorcia todo sábado e se casa toda segunda com outras pessoas. Ou de mês em mês, ou de 6 em 6 meses. Pensa que não deixa pedaço? E que não leva enxertos? Leva. Jesus diria, em verdade eu vos digo que tanto deixa quanto leva. Então, adultério, divórcio, não sendo questão legal nem moral, nem sendo um favor que você faz a Deus, sendo um favor que você faz a você mesmo, tratar a questão segundo o princípio da vida, segundo o mandamento do Evangelho, isto entendido,
Você deixa de lutar com a ideia, como muitos de vocês relutaram e ainda relutam por uma razão simples. Isso parece que foi instituído como um direito de sombra, de devaneio, que nos foi dado. Como aqui em Mateus 19 se lê que os fariseus disseram a Jesus: Moisés nos mandou dar carta de divórcio. Vira direito adquirido. Aí quando o evangelho chega e diz: não tem nada a ver com lei. Não era assim desde o princípio, é a razão para vocês não cultivarem sementes de adultério e de infidelidade na mente, é a razão para não praticarem-no na vida. Não era assim desde o princípio. Porque Deus criou um homem e uma mulher. E segundo, o divórcio foi dado conforme o princípio de Mateus 5. Se tem algo apodrecendo em ti, arranca, lança fora, corta. É uma medida extrema, é uma amputação. Como a gente viu, 2 meses a fio. É uma amputação. É no contexto entre o adultério subjetivo e o divórcio objetivo que Jesus fala de arranca teu olho direito, corta teu braço direito, corta o pé direito, se for o caso, mas entra inteiro na vida. Mas não morras por inteiro sofrendo de alguma coisa que é tua, mas não és tu. Salva o teu ser, ainda que a medida seja extrema, ainda que tenha que ser uma amputação. O divórcio tem que ser entendido como uma medida absolutamente extrema, como uma amputação. Como algo que você faz em último caso. E naqueles dias de Jesus, como a gente viu aqui há 2 meses atrás, quando avaliamos o contexto histórico do Rabino Hillel Shammai, da banalização do divórcio naqueles dias e tudo que vocês recordam, naquele contexto onde se divorciava por qualquer motivo mesmo, e as mulheres tinham a alternativa de virarem ou mendigas, ou prostitutas, ou adúlteras de monogamia sucessiva, arranjando maridos para sobreviver e carregando estigmas cada vez piores na vida. Jesus fechou a porta e disse: se não for por causa de relação sexual ilícita, pare de brincar no assunto. Embora nós tenhamos visto que no contexto, tanto do Evangelho quanto da Bíblia, existam razões inúmeras para que um homem e uma mulher não prossigam na jornada juntos e que transcendem o próprio ato de infidelidade concreta, mas que essas coisas têm que ser reais o suficiente para que justifiquem uma separação. Do contrário, não se pode banalizar o início de um relacionamento, não se pode ver se ele pega no tranco, não se pode banalizar o amor, especialmente em dias como este, quando por se multiplicar a iniquidade o amor se esfria de quase todos. Não se pode banalizar o relacionamento sexual como se fosse uma massagem com introdução peniana, porque não se trata apenas disso, as consequências físicas, psicológicas e espirituais são reais, e os resíduos são contínuos, e as complexidades são profundas, as heranças e as patologias frequentemente são horríveis. Então, isto sabido, o Evangelho agora passa a ser entendido
não como algo que chega para estragar prazeres milenares de direitos adquiridos do macho chauvinista e poderoso e polígamo por natureza. Não. Nem tampouco chega para estragar prazeres. Ao contrário, ele chega para dizer, desde o princípio não foi assim. Você quer ser natureba? Quer ser ecologicamente correto? Então ouça o que o Criador diz. No princípio eu não criei um homem, duas mulheres e um homem. Eu não criei um triângulo amoroso, eu não criei uma suruba, eu não criei um swing, eu não criei Ivo e Eva, o Adão e Manelzinho, nada disso. Depois disso, houve muitas coisas, o homem se meteu em muitas complexidades. E eu sou um ser complexo, eu não sou um ser original. Mas se eu quero ter uma referência de saúde a ser buscada, eu devo saber que não foi desde o princípio assim estabelecido por Deus. Deus não estabeleceu múltiplos relacionamentos, Ele estabeleceu como saúde o vínculo simples. É simples assim. Não é uma questão moral nem legal, é uma questão de saúde humana. Aí, por exemplo, você pergunta, bom, Caio, você está ensinando que o ideal mesmo é que um homem e uma mulher se conhecessem apenas como homem e mulher para se pertencerem como homem e mulher para o resto da vida? E eu lhes digo, sim. Graças a Deus, sim. Infelizmente, não tem sido assim por causa da dureza dos nossos corações. Mas o ideal de Deus seria esse. Infelizmente, um homem tem que chegar a uma determinada idade para dar razão ao Evangelho de todo o coração, cabelo, barba e bigode. Porque durante muitos anos da minha vida eu dei razão ao Evangelho em relação a essas coisas, do ponto de vista moral, do ponto de vista legal e teologicamente dizendo, eu sei que é para o bem, mas lá no fundo, no meu inconsciente, latejava a pulsão de que o Evangelho estragava um instinto natural do homem. É preciso o tempo passar e, olha, eu estou absolutamente longe de não estar sexualmente completamente ativo e intenso. Não há nenhum cansaço sexual no homem que vos fala. Só a consciência. E a consciência é aquela que lhes faz dizer, que me faz dizer, sim, seria bem melhor se fosse como desde o princípio. Um homem e uma mulher. Em todos os níveis, em quaisquer perspectivas, seria muito melhor, se assim fosse, como desde o princípio. Esse é o ideal. Aí você diz, por quê? Olha, não tem coisa melhor na vida do que uma relação tão avatariana, uma plugagem tão profunda, tão simples, tão íntima, quanto aquela que aconteça entre dois seres humanos que tenham tido a felicidade e a bem-aventurança de terem se encontrado, terem se amado, terem se desejado, terem se querido, terem se possuído, terem se conjugalizado, terem gerado filhos, terem criado os filhos juntos, terem vivido
todas as estações da vida juntos, terem renovado o amor em cada estação da vida, terem readequado os vínculos, o encontro, os ressignificados conjugais em cada nova estação da existência, em cada nova era da conjugalidade, em cada nova fase do viver, até que a cabeça se tornou branquinha como a amendoeira no outono, e até que os sinais da velhice cheguem, e até que um tenha a bem-aventurança de fechar os olhos do outro, tendo tido na mente apenas a recordação de um único, singular, simples e intenso amor, que nunca se comparou com nada, que nunca foi medido com coisa alguma, que nunca foi objeto nem para cima nem para baixo de nenhuma sorte de medição nem de aferição, que tenha sido um projeto de existência que aconteceu e que se consumou, no qual de fato os dois foram se tornando uma só carne desde a simplicidade dos primeiros dias e encontros. É claro que esse é o ideal. Alguém aqui tem alguma coisa contra essa possibilidade? Sinceramente, de todo o coração, quem já amou na vida, ou quem amou na vida numa fasezinha tenra da existência, quando tudo o que desejava, ou amou em algum momento em que o amor chegou com aquele significado que estabeleceu o que o amor estabelece, que é a singularidade do outro, que tenha provado isso, que não admita que no fundo do coração todos nós sabemos dentro de nós que esse é o ideal da saúde humana, psicológica, histórica, contínua, familiar, que é daí que procedem todas as coisas boas, todos os salvos de bem-aventurança nascem desses berços, ou dessas visualizações, ou dessas parreiras esparramadas sobre as nossas casas como promessas de salmos. São desses vínculos simples. Aí você diz, bom, mas isso eu já não sou mais um candidato a essa situação. Nem eu. Mas nem porque eu não seja um candidato a essa situação e nem você, eu deixo de admitir o que o meu Senhor disse, que desde o princípio foi a intenção do Pai que está nos céus para nós. Porque se eu, por alguma razão de não ter aprendido isso, ou de em tendo aprendido não o ter praticado, ou por ter entendido apenas em parte, ou por ter internalizado apenas em parte, ou por qualquer razão ou circunstância da vida, ou por qualquer situação interior, só Deus sabe, que me transcenda, não vim a experimentar tudo quanto eu, nessa área, afirmo como singularidade, até porque quando eu conheci o Evangelho, isso tudo já não era uma possibilidade de simplicidade pela minha vida anterior, mas nem por causa disso eu deixo de admitir que esse é o ideal. E por uma segunda razão, por causa da dureza de coração que faz você transgredir o mandamento, seja praticando a monogamia sucessiva, seja praticando a simultaneidade dos relacionamentos sexuais e afetivos. Afetivos são de uma superficialidade de capa de playboy e de caras, né? Porque a afetividade não existe aí, só se for do pinto amigo. Ou por qualquer que seja a via dessa pluralidade de experimentos sexuais ou de relacionamentos,
Ainda que a gente hoje se identifique muito mais com a pluralidade desses relacionamentos, muito mais com a frankensteinização da nossa sexualidade e afetividade por essa via, não é por causa disso que a gente vai deixar de admitir a dureza do nosso coração, porque nenhum de nós quer piorar em relação a isso. Eu não quero piorar em relação a isso, eu quero melhorar. Eu quero buscar dentro de mim voltar para o princípio das coisas, para o sentir mais simples, para o olhar mais simples, para o amor mais simples, para a entrega mais singela. E esse é um milagre de regeneração na sexualidade da gente, na afetividade da gente, nas energias psíquicas da gente, dos nossos condicionamentos sexuais adquiridos, impostos, viciados, alguns deles. A gente, quando vai admitindo a dureza do nosso coração e diz eu quero melhorar e eu quero andar para o princípio, aí a gente começa a dizer os mandamentos de Jesus não são penosos. Porque quando Jesus disse isto, que eu estou dizendo aqui, lá em Mateus, no capítulo 19, foi o texto que a gente leu na quarta-feira passada, quando ele disse isto, Pedro, naquele momento, entendeu essa fala de Jesus como uma coisa muito penosa. Esse negócio de dizer, olha, não foi assim desde o princípio e o divórcio não é uma ordem, é uma concessão da misericórdia de Deus à dureza dos corações de vocês. Quando Pedro ouviu isso, o que foi que Pedro disse? Bom, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, melhor é que não se case. Pedro, o apóstolo Pedro, Pedrão das Candangas, lá de Cafarnaum. Ué, sem pular a cerca, sem um passeiozinho assim por Betsaida, de fim de tarde? Que isso? Assim é demais. Sem poder trocar de sogra, pelo menos. Sem monogamia sucessiva, assim é demais. Assim é melhor ficar solteiríssimo. Aí Jesus disse, olha, mas não é desse jeito, solteiríssimo, assim, pegador, garanhão, Stallone. Da vida, não. Se quiser, pode até ficar. Mas é eunuco. Aí Pedro, eunuco, vira para lá, Senhor. Aí Jesus disse, tem uns que nascem eunucos. Nascem assexuados, ou bissexuados, ou transexuados, ou andrógenos, ou deissexuados. Outros, os homens fazem eunucos, especialmente na antiguidade, do ponto de vista primitivo, cortando o pênis masculino e os testículos. E hoje os homens fazem alguns outros homens se tornarem eunucos, e nesse sentido sempre o fizeram, eunucos do ponto de vista da heterossexualidade, quando viciam uma criança pedofilamente, de maneira homossexual, esse indivíduo fica atrofiado em relação a conseguir desenvolver sexualidade heterossexual, e do ponto de vista da sua heterossexualidade, ele se torna um aleijado, um eunuco, um amputado. Nesse sentido, quem faz um pedófilo faz um eunuco, amputa a alma de alguém pela continuidade, quando aquilo se transforma num vício erógeno na vítima,
que se torna aquilo que eu chamo de um trauma gateizado. Então, quando Jesus disse isso, ele disse, olha, uns nascem, outros os homens fazem, outros se tornam eunucos, por amor ao reino de Deus. Mas nem todos estão aptos para admitir este princípio, para viver nesse nível. Então, a concessão da graça é o divórcio para que vocês casem de novo. Porque se fôssemos considerar desde o princípio, era para nem precisar divorciar. Mas se um não conseguisse andar segundo o espírito daquele vínculo de amor, o outro que fosse deixado nem se entregaria à busca desgraçada nem carente de qualquer uma outra coisa, porque teria uma elevação de consciência tão grande, teria se ligado ao outro por vínculos de amor tão forte, que se tornaria eunuco por amor ao reino de Deus, mas muito pouca gente está apta para tal princípio, e Jesus já disse isso a Pedro, inclusive você. Então é por causa da dureza do coração da gente. Agora, se eu e você desejarmos de fato escolher o caminho da vida, então a discussão não tem mais nada a ver com adultério nem com divórcio, tem a ver com saúde. Saúde humana, saúde mental, saúde emocional, saúde afetiva, saúde psicológica, saúde relacional, simplicidade de vínculos. E é isso que se está fazendo referência, é isso que o Evangelho se refere. O cristianismo não. O judaísmo não. O islamismo não. Eles estão falando de lei. Cumpra essa lei, Deus se agrada de você. Aí o cara vai cumprir a lei sem saber porquê, com tesão em outra direção, achando que aquilo é um Deus broxante. Aí é que ele fica doido para soltar a franga, para pular a cerca. Fica doidão. Religião, meu Deus, faz os maiores doidos sexuais da história. Já fez e continuou a fazer. Os maiores tarados, são tarados. Né? Doidões. Agora, quando o indivíduo entende que tem a ver com um projeto do princípio, que tem a ver com saúde, que tem a ver com a gente ficar salvo da nossa própria dureza de coração, quando isso começa a ficar compreendido por nós, aí a gente discerne na mesma hora que os mandamentos de Jesus não são penosos, não são essas coisas acachapantes. Aí o que é que se estabelece para a gente daí em diante? Olha só, em tudo que a gente faz, o princípio que reina em todas as coisas que eu venho ensinando no Evangelho a vida inteira e com toda a explicitude e clareza nos últimos 10 anos, tem a ver com a afirmação de Jesus como a chave hermenêutica para a compreensão, para o entendimento. Hermenêutica é aquela ciência da compreensão, ciência da interpretação, como a chave hermenêutica para a interpretação de todas as coisas, não é mesmo? E aqui também. Então, se a gente ficar parado aqui, eu sinceramente iria para casa sem ter ensinado o Evangelho ainda. Porque nós todos falamos tudo isso até aqui para fazermos uma pergunta. A pergunta é como é que Jesus tratou os adúlteros? Porque como Jesus pensava acerca do adultério e do divórcio, a gente sabe. E só um louco agora pensaria diferente. Depois de saber o que Jesus pensava sobre adultério e divórcio, discordar do que ele pensava é loucura. É ou não é?
Embora a gente não possa mais apertar o botão, voltar atrás, mas pelo menos dar razão ao Evangelho a gente pode, não pode dar razão ao Evangelho? E não pode dar razão também ao fato de que nós ficamos como ficamos, somos como somos, e a nossa sociedade é como é por causa da dureza do nosso coração? Foi o que nos trouxe até aqui? Pelo menos essas coisas. Agora, se parássemos aqui, não tínhamos ido ainda onde o Evangelho chega, porque o Evangelho não para no adultério, o Evangelho vai até ao adúltero. A religião para no adultério, o Evangelho vai até ao adúltero. Essa é a diferença entre Jesus e a religião. É simples de entender, não é, minha gente? Porque a religião tem assunto sobre o adultério. Tem o que dizer e tem penalidades e tem sentenças. Que já foram as do Ahmadinejad, já foram as do Irã de hoje. E no passado eram em quase todas as nações, era pedrada mesmo. As de hoje são de outro tipo e as praticadas pela igreja são aquelas de natureza psicológica, afetiva, morais, de vergonha pública, de exposição do indivíduo, da família dele, de todo mundo, dos implicados. É uma coisa horrorosa. Mas a religião tem opiniões a dar que vão no máximo até ao adultério e são horríveis. São perversas, porque ela não tem nada a dizer ao adúltero. Porque ela para no texto. E o texto é morto, a letra mata. É o Espírito que vivifica. E o Evangelho não é texto. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Por isso, se a gente parasse aqui na olhada para contextos históricos, o texto, o sentido do texto, a interpretação do texto, a hermenêutica do texto, a gente ainda estava fazendo a viagem da religião, com mais sofisticação. Não indo para os aplicativos perversos da religião, indo para os aplicativos benéficos e graciosos e abridores de entendimento que o Evangelho gera e produz, mas ainda assim nós não teríamos chegado à questão. Porque a gente estaria no conceito. E vocês todos e eu que estou aqui, não sou um conceito, eu sou a questão. Eu sou um indivíduo que não tive, nesse sentido, a bênção de ter tido uma sexualidade normal, que começou precocemente, que continuou excessivamente precocemente. Quando eu entrei na puberdade, eu já estava escolado, de tão precoce que ela tinha sido. Na adolescência, ela ficou perversamente adulta. E na primeira juventude eu estava idoso, achando que eu já tinha visto tudo e todas. Sim, disso aí eu fiz curso de ginecologia e obstetrícia, desde pequenininho. Um cara que só veio experimentar o amor com 45 anos de idade, que teve muitos relacionamentos físicos e pouquíssimos relacionamentos afetivos, praticamente nenhum com continuidade, e aquele que teve continuidade era cheio de tudo, de fraternidade, de amizade, de tudo, menos do sentimento visceral de conjugalidade. Então, quando eu encontrei a minha mulher, como homem já divorciado, para os padrões do meu avô já velho,
Para os padrões da minha avó, já, ó, o Caio Fábio, meu Deus, com quase 50 anos resolveu casar de novo, veja se pode isso. Era ou não era assim? Hoje em dia não, aqui está todo mundo dizendo, ó, eu estou um broto. Mas eu sei como a vida é. E a minha não é de um broto, porque eu estava com 40 e tantos anos e era avô. E meus filhos já eram todos criados, porque a vida começou cedo. Então, quem está falando aqui é um indivíduo que fez essa viagem conhecendo o caminho largo e a tortuosidade dele. E depois, durante muito tempo na vida, sem a experiência da alegria do experimento, pregando a certeza dessa verdade. Mas como um eunuco do ponto de vista afetivo e interiormente. Até que essa coisa virou outra e explodiu em traição e infidelidade e em divórcio. Depois em tentativa de encontro, até que eu encontrei a minha mulher e casamos, porque nos amamos. Então quem está falando essas coisas a vocês não é um carinha que veio ali de algum lugar, que, sabe? Aos 15 anos aprendeu a se masturbar com uma vergonha enorme. Não foi o caso, acreditem. Em nenhuma dessas coisas. Ao contrário, é um sujeito que fez a antiviagem e que ouve todo dia a antiviagem de um monte de gente, há muitos anos. E que todo dia se convence cada vez mais que o Evangelho tem razão. E até para a gente poder chegar onde o Evangelho quer chegar, que é em nós, a gente precisa dar razão também ao Evangelho quando dizemos isso tudo só aconteceu comigo por causa da dureza do meu coração. Se eu digo isso hoje, eu começo a ter chance de cura hoje. Porque aí eu começo a fazer a viagem que vai não apenas da consciência do texto sobre adultério e divórcio, coisas acerca das quais eu estou liquidado em relação a elas, historicamente falando, mas eu estou vivo, estou feliz e estou pregando. E a pergunta é por quê? É porque a viagem que leva até a compreensão do texto realiza isto? A resposta é não. Porque pela compreensão do texto eu teria que liquidar a falência, decretar a falência de mim mesmo. Não foi assim desde o princípio e o que aconteceu só aconteceu por causa da dureza do meu coração. Mas por que eu estou aqui? Dando razão ao Evangelho quando aponta o ideal, dando razão ao Evangelho quando denuncia a minha doença. Por que eu estou aqui? É porque o Evangelho passa o texto, passa o adultério e chega no adúltero. Passa o divórcio e chega no divorciado. Porque é isso que a gente vê Jesus, a nossa chave interpretativa, a nossa chave hermenêutica, fazer. Como é que ele faz? A gente vê em João 4, como eu disse na quarta passada, ele chegar ali em Samaria e encontrar aquela mulher que estava sofrendo as implicações emocionais e psicológicas da monogamia sucessiva. Quais são essas consequências? Carência é a primeira delas. A mulher estava com sede. Não é à toa que aquilo acontece em volta de um poço,
É a metáfora da sede. A mulher estava com sede, sede emocional, sede afetiva, sede de Deus, que ela chama de sede religiosa. É nesse monte que a gente deve adorar, ou é em Jerusalém? Sede de perspectiva, porque ela quer saber do futuro, do Messias, do profeta, do que viria. Está com sede. Porque essa é uma coisa que a monogamia sucessiva faz, ou a dissolução faz. E eu disse quarta-feira passada que aquela mulher, se comparada com os padrões de hoje em dia, era uma freira de convento. Porque o que Jesus disse a ela, quando disse, vai, chama teu marido e vem cá, e a bichinha disse assim, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, eu não estava puxando esse assunto, minha filha, que eu não sou dono de cartório. Mas já que você está pensando com essas categorias, isto disseste com verdade, porque 5 maridos tu já tiveste de cartório, de papel passado, de repúdio e repúdio, 5. E esse que agora tu tens não é teu marido de papel passado, é verdade mesmo, mas eu não estava puxando esse assunto, eu tinha chamado o relacionamento, o homem que vive com você. Porque eu não estou tratando aqui de adultério nem de divórcio, eu estou tratando de adúltero e divorciado, estou tratando de gente real. O Evangelho chega na concreção da vida onde o ser humano está, ele não para onde o ser humano deveria estar e nunca esteve. Porque o que a religião faz é uma perversidade, ela para onde o ser humano deveria estar e nunca esteve. Porque não foi assim desde o princípio, e o princípio acabou faz tempo a beça e ninguém voltou para lá. Nem a religião, porque ela não volta para o princípio, que é voltar para o homem, para a criação, voltar para o Deus que é capaz de, do pó da terra, remodelar de novo a criatura, fazer uma nova criatura, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, novo Adão, nova regeneração, novo refazimento, novo Éden interior. A religião não chega aí, só o Evangelho. Então Jesus chega em João 4 e quando ele encontra aquela mulher, ele encontra uma mulher com todas as características emocionais, afetivas, psicológicas e espirituais produzidas pela monogamia sucessiva, pela multiplicidade de relacionamentos, e eu disse que no caso dela era um caso basiquinho, se comparado ao que eu vejo aqui como simplicidade entre nós. Qualquer pessoa chega fazendo a samaritana virar uma garota com 1/3 de experiência de vida da minha. A maioria está, ó, dando de 10, de 15 na mulher samaritana lá do Poço de Jacó. Então imagina os buracos, são buracos negros. E vejam que quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se busca nessa área, menos se obtém. Quanto menos se obtém, mais se deseja. Quanto mais se deseja, mais sôfrega a pessoa se torna, mais sedenta, mais ávida. Quanto mais vai tentando, menos vai realizando, embora muitas sejam as experiências que vão se multiplicando, nada fica exceto os resíduos ruins do processo. Mas Jesus não se importa com isso. O que ele fez com aquela mulher? Ele disse, olha aqui para mim. Se tu souberas quem é o que te pede dar-me de beber só para puxar um assunto, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O Evangelho chega ao adúltero, a religião para no adultério. Jesus passa por cima disso tudo e chega lá onde a mulher está e disse, minha filha, eu não estava nem querendo saber se esse cara era teu marido ou não era. Só sei que você vive com ele e isso é que é. Isso é que é o casamento, é a pessoa com quem você está vivendo.
Mas o teu problema é sede de Deus. Só Deus cura a gente quando a gente chega nesse estado de carência esburacada. As pessoas ficam pensando, especialmente as mulheres, que elas vão ficar curadas por um grande amor. Aí elas ficam querendo se apaixonar todo fim de semana. É uma loucura, são olhares procurantes. Sim, National Geographic, researchers, todo mundo procurando. É um negócio. E tem uns que são pesquisadores de campo, sabe? Vão metendo a mão em loco, tudo, rolam na lama, saem, abraçam um jacaré. Já viram uns que tem um carinha que a especialidade dele é se misturar com lobos. Aí ele se enrola na caca dos lobos, faz caca com os lobos, come com os lobos, come carniça com os lobos, ele vira lobo, fica, sabe, transa com os lobos. Nunca viram esse cara na televisão aí, não? É. E eu conheço um monte de gente também, entre nós, que vive assim. Você vai pegando qualquer bicho pelo caminho. E vai virando bicho. É uma sede. É um negócio que daqui a pouco o pastor alemão serve mesmo na prática. Verdadeira bestialidade, porque você olha aquela menina fazendo aquilo com aquele cara, você diz, só pode estar num desespero tão grande que serve um Doberman. Serve um Rottweiler, porque aquele carinha é um pitbull. Mas o buraco é enorme. A sede. E Jesus sabe disso, e não discute o problema do adultério com o adúltero. Ele vai lá e diz, você quer beber? Aquela mulher de João 8, lembram dela? Está todo mundo com pedra na mão para armadinejar a mulher. Aí chega Jesus, está quieto, veio o pessoal provocá-lo. O Lula não, foi se meter. Jesus estava quieto. Se iam matar a mulher, ele estava ali. Aí eles vieram. Mestre, Moisés mandou que mulheres apanhadas em flagrante adultério sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, levante com a sua pataca, seja o primeiro a tirar pedra. E aí o texto da Escritura diz que é começar dos mais velhos, indo até os mais novos, eles começaram a se retirar um por um. A começar dos mais velhos, porque os mais novos sabem ainda muito pouco da vida e são aqueles potros de ignorância total. Ainda vão apanhar até não poder mais. Mas tem velho calhorda também, que pega em pedra. Mesmo vivendo, pulando a cerca, já tendo feito aí apanhado e sofrido e sabido, e ele mesmo já se escondido nas pedradas, que sempre sobra para a mulher, no passado e até hoje. Mais para a mulher, para o homem é currículo, para a mulher, ó, só para quem está querendo pegar é que é currículo. O amigo diz, vai lá que tem. Porque a maioria diz, olha, se for coisa séria não vai não. Dá para correr uma milha, mas não dá para tirar uma cria. Pois bem, os mais velhos se retiraram, embora haja muitos que fiquem ali, já apanharam a beça, mas eu vou me vingar agora. Quando Jesus disse o que disse, saíram primeiro os mais velhos, depois os mais novos, a ficha foi caindo, o cara foi olhando, aí foi todo mundo, ficou só Jesus e a mulher. Porque no fim, gente, só fica Jesus e o adúltero, só Jesus e a adúltera.
não é Jesus e o adultério. Jesus não se relaciona com um conceito. Jesus se relaciona com pessoas. Pessoas e que têm que aprender a viver a partir de princípios. Então, o princípio sobre adultério e sobre divórcio, eu preciso aprender como pessoa, para eu viver bem e tentar ensinar àqueles que eu possa ensinar um bom caminho, que é o caminho de vida segundo Deus. Isso é para mim, é para o meu bem, por isso que eu devo fazer. Agora, Jesus não se relaciona com um conceito. Eu é que tenho que aprender o princípio e me relacionar com uma pessoa. A pessoa é Jesus. Quem se relaciona com Jesus de verdade se relaciona com o Evangelho, se relaciona com o princípio. Porque todo aquele que se relaciona com uma pessoa real se relaciona com uma pessoa que tem opiniões, e Jesus tem mandamento. Não tem ideiazinhas para nos dar. Ele é o Senhor e eu sou o discípulo. Então, quando eu me relaciono com Jesus, eu me relaciono com o Evangelho. Me relaciono com o princípio. E é o princípio que me ajuda a caminhar por dentro e por fora, sem me tornar um adúltero, nem por dentro nem por fora, e sem ter que recorrer à calamidade que o divórcio sempre gera. Porque é como uma amputação. Dói demais. Os filhos que o digam. Jesus, no entanto, vem para o indivíduo, fica só a mulher e Jesus, só o adúltero e Jesus. O princípio é para a gente aprender o caminho da vida e fugir dos precipícios. Agora, se aconteceu, fique sabendo que Jesus não é a religião para no adultério, para no divórcio. Jesus vai até ao adúltero e vai até ao divorciado e diz: chama teu marido e vem cá. E para aqueles que queriam jogar pedra no adúltero ou na adúltera, ele faz cada um se enxergar. Manda todo mundo embora para casa. Fica só ele e a pessoa, que é onde há salvação e recomeço. É quando fico só eu e Jesus nessa história. Bom, na quarta-feira que vem nós vamos continuar daí para frente, tá bom? Aí você diz: e tem mais para tratar acerca disso? É claro que tem. Na quarta-feira que vem em diante a gente prossegue. Quero apenas que a Négia me lembre que eu iria ler agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler agora, a Négia só me lembra que eu vou partir na quarta-feira que vem desse texto que eu lerei agora. Tá bom, Négia? Négia, de uma ajuda que vocês não têm ideia, para mim que não anoto nada, que vai saindo tudo assim na hora. Eu às vezes esqueço qual foi a última coisa que eu disse e a Négia me ajuda, de carreirinha. Esse gravadorzinho dela aqui, ó, capta tudo. Eu vou ler Jeremias capítulo 3 para a gente terminar. Querem ficar em pé para descansar? Queria também ser lembrado de não deixar de dar 2 avisos depois. Jeremias capítulo 3 diz assim, ó. Isso é Deus falando, gente, presta atenção. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Lembram que a gente leu lá em Deuteronômio que não? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Lembram que essa era a razão lá no Deuteronômio? Ora,
Tu te prostituíste com muitos amantes. Isso é Deus falando como marido. Mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Deus é o corno manso, mais santo que se podia conceber, né? Ele dá leis para os homens e diz, olha, se você quiser, faz assim. Aí com a mulher dele, que sou eu, ele diz isso aqui para mim. Olha, a lei diz que você está ferrado, meu filho. Mas como marido sou eu estou dizendo, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. É porque Deus não para no adultério, Ele vai até o adúltero. Levanta os teus olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Assim, tudo que é motel da cidade, diz o Senhor. Nos caminhos te assentavas à espreita deles, como o arábio no deserto. Já viram essa imagem? Aquele cara sozinho no deserto, esperando qualquer coisa viva que passe para ele caçar. Era assim que você estava. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas o Senhor diz, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Vamos orar. Que a tua palavra tenha entrado como entendimento em mim, nos meus irmãos, em todos nós, para a vida. Que todos nós também entendamos que os mandamentos do Senhor não são penosos. O Evangelho em nós não é um sacrifício de sexualidade, é um ganho. São amputações a menos, são perdas a menos, são completudes a mais. Ajuda-nos a entendermos isso, porque nós fomos completamente lavados cerebralmente pelo mundo, todos nós. E o nosso entendimento está pervertido. E nós estamos prostituídos sem sentir. Quero pedir que o teu Espírito nos acorde. E que no Evangelho toda a culpa pode cessar, porque Jesus fica sozinho com o adúltero, com a adúltera, com o impuro, com a impura, com o dissoluto, com a dissoluta. E a conversa é particular, e os tratamentos são íntimos e são pessoais. E são todos para a vida, não para as reputações morais. Tem a ver com o que Deus chama de caminho para o homem, não com imposições humanas. Dá-nos essa compreensão, para que tudo proceda de nós como consciência que flui no entendimento da graça, com gratidão por compreender a verdade em seu favor. Em nome de Jesus. Amém e amém.